Oi, hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece super simples, mas que na verdade é bem complexo. O que, afinal, é um arquivo? Se prepara porque a resposta vai muito além de um monte de prateleira empoeirada. Olha, se a gente fechar os olhos e pensar na palavra arquivo, a imagem que vem na cabeça, né, são aqueles corredores silenciosos, aquele cheirinho de papel velho e prateleiras cheias de caixas que ninguém mexe há anos. É uma imagem de um passado meio parado, congelado. Mas e se essa imagem toda estiver errada? E se for, na verdade, um lugar de pura ação? É isso. De um lado, a gente tem essa percepção de um lugar parado no tempo. Mas a realidade é que arquivos são tipo campos de batalha intelectuais. É ali que o jogo é jogado, sabe? É ali que se decide que histórias importam, quem vai ter voz e o que vai contar como verdade. Cada decisão ali dentro é carregada de significado. Então, vamos partir dessa ideia de que arquivos são muito mais do que só papel. Pensa bem, eles são os ecos que as ações humanas deixam para trás. Uma carta, um memorando, uma foto, cada um desses é um pedacinho de uma vida ou de uma decisão. E cada um deles faz a gente parar e pensar, tá, mas o que isso aqui significa de verdade? Ah, claro, tem um monte de manual de regra técnica para tudo. Eles ensinam como guardar um documento, beleza. Mas eles não respondem o que é esse documento no fundo, ou por que ele é importante. Para essas perguntas, as perguntas grandes mesmo, a gente precisa de outra ferramenta. A gente precisa de filosofia. E para a gente entender como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada em alguns dos quebra-cabeças que os arquivistas encaram. E olha, isso não é papo de teoria não, são dilemas reais, do dia a dia, que vão muito além de qualquer manualzinho de regras. Pensa só nisso aqui. Se um documento original, super frágil, é trocado por uma cópia digital perfeita, ou em microfilme, será que alguma coisa essencial se perdeu no caminho? A informação está ali, igualzinha, mas o objeto, a coisa física, não é mais o mesmo. E aí? O que define a identidade real daquele documento? E essa dúvida, olha, não é de hoje não. É uma versão moderna de um paradoxo grego antiguíssimo, o navio de Teseu. Se você troca cada tábua de madeira de um navio uma por uma, no final ele ainda é o mesmo navio? Agora, quando a gente traz isso para um arquivo, a pergunta fica ainda mais pesada. Quando a gente substitui nossos documentos, será que a gente está substituindo nossa própria história? Aí a gente entra no mundo digital e, bom, o problema vira um monstro. Pensa na quantidade de e-mail, planilha, mensagem que a gente cria todo santo dia. A maior parte é lixo digital, né? Vamos ser sinceros. Só que no meio disso tudo tem a matéria-prima da história. Qual é o exato momento em que um e-mail virá algo tão importante quanto uma carta escrita à mão que merece ser protegido para o futuro? E não para por aí. Tem também as questões éticas, que são de arrepiar. De um lado, o direito de um historiador de acessar a informação. Do outro, o direito à privacidade de uma pessoa. E o arquivista? Está ali, no meio do fogo cruzado, tendo que tomar uma decisão que pode mudar como a história é contada e, ao mesmo tempo, afetar a vida de gente de verdade. Não tem manual que resolva isso. Simplesmente não tem. Então dá para perceber, né? Isso aqui não tem nada a ver com técnica. São questões filosóficas profundas sobre identidade, sobre valor, sobre dever. Quem trabalha num arquivo não está só organizando papelada. A pessoa está literalmente andando num campo minado filosófico, todo dia. Ok, se quem trabalha com arquivo enfrenta esses quebra-cabeças gigantes, que tipo de ferramenta se usa para resolver? A resposta está numa espécie de caixa de ferramentas filosófica mesmo, feita sob medida para esses desafios. É aí que entra uma disciplina chamada filosofia da arquivologia. E não é para pensar nisso como uma teoria maluca, distante, pensa mais como um campo de treinamento, bem prático. É onde se aprende a argumentar, a pesar valores diferentes e a tomar decisões que se sustentem quando não existe resposta fácil. E dentro dessa caixa de ferramentas, a gente tem tipo 3 lentes principais para olhar para as coisas. A primeira é a metafísica, que faz a pergunta mais fundamental de todas. Afinal, o que é isso? O que é um documento? O que é um arquivo? Depois vem a epistemologia, que pergunta, beleza, mas como a gente sabe o que a gente sabe? Como podemos confiar que os arquivos estão contando a verdade? E por último, a ética, que é a pergunta do milhão. Tá, mas qual é a coisa certa a se fazer aqui? Sabe um jeito muito bom de entender a filosofia por trás de alguma coisa? É comparar com outra. Então vamos fazer isso. Colocar arquivos e bibliotecas um do lado do outro. Por cima parecem até a mesma coisa, né? Mas na essência, no DNA deles, são mundos completamente diferentes. Vamos começar pela origem. O material de arquivo, ele simplesmente acontece, ele nasce.
É o que sobra da vida, do trabalho, do dia a dia. Ninguém escreve um memorando pensando, nossa, estou criando um documento histórico para a posteridade. Não, né? Mas os livros numa biblioteca são escolhidos a dedo. E isso já muda totalmente o propósito. O arquivo existe para ser evidência, a prova de que algo aconteceu. Já a biblioteca, ela existe para dar informação. Essa é a diferença crucial. É a diferença entre ler um diário pessoal e ler um livro que ensina como escrever um diário. Para deixar ainda mais claro, pense que o arquivo é a cena do crime. Os documentos são as pistas, as digitais, as evidências que ficaram para trás. A biblioteca é o relatório do detetive. Ela conta o que outras pessoas já descobriram sobre a cena do crime. Um é a matéria-prima bruta, o outro é o produto final já analisado. Bom, e tudo isso nos traz para a pergunta final, e talvez a mais importante. E daí? Por que isso tudo importa para a gente? Porque, no fim das contas, essas questões filosóficas não são um papo só de especialista, não. Elas formam a estrutura da nossa sociedade de um jeito que a gente nem imagina. Para pensar. Como é que alguém prova que é dono de uma casa? Com um documento que está num arquivo. Como a gente cobra um governo? Com os registros que ele é obrigado a manter. E como a gente conhece o nosso próprio passado? Pois é, pelos arquivos. Eles não são só um reflexo da sociedade, eles são o próprio alicerce dela. Tem essa citação que resume isso de forma perfeita. Os arquivos guardam a nossa memória coletiva, dão base para os nossos direitos legais e documentam a nossa história. A responsabilidade é gigantesca, né? Não é sobre guardar papel velho, é sobre proteger os pilares que sustentam a sociedade. E aqui vem o ponto-chave de tudo isso. A pessoa que trabalha no arquivo não é um guardião passivo que só fica olhando. Ela é um porteiro. Ela decide quem entra e quem sai. Cada decisão, o que guardar, o que jogar fora, o que dar destaque, é um ato de poder. Essas pessoas não estão só guardando o passado, elas estão ativamente escolhendo qual versão do passado vai sobreviver para contar a história. Isso nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar pensando. Se são os arquivos que moldam a nossa visão do passado, quem ou o que molda os nossos arquivos? É uma pergunta sobre poder, sobre responsabilidade e sobre o futuro da nossa própria memória. Valeu por acompanhar a gente nessa reflexão.